Irmãos, paz do Senhor, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. E eu queria dividir uma mensagem com vocês. O texto que a gente vai falar é que a salvação é responsabilidade nossa também. A salvação não é só responsabilidade de Deus. O texto base está em Marcos 1, 14 e 15. Vamos colocar aí na tela para a gente ler juntos. Marcos 1, 14 e 15. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, essa passagem mostra claramente o que Jesus veio fazer aqui na terra. A palavra fala que ele veio anunciar o evangelho da salvação. No verso 14, mostra o que Jesus veio fazer. Ele veio fazer o quê? A parte dele, e essa parte era só dele. No verso 15, mostra que nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte não é a parte de Jesus. Mostra aqui que ele falou que precisamos ter o quê para ser salvos? Arrependimento e fé. E Jesus mostra que a salvação também não é só responsabilidade dele, é responsabilidade nossa. Temos que ter interação com Deus para sermos salvos. Para entrar no céu nós temos que ter o quê? Uma posição. Temos que nos posicionar quanto a isso. A Bíblia diz que Deus não salvará todos independente das suas ações. Deus não salvará todos independente das suas ações. O cara é mau, o cara faz tudo errado, o cara é bom, sacrifica. A salvação vem para os que crerem, para os que têm fé e se arrependem. Irmãos, fé e arrependimento, elas são doutrinas do cristianismo, são ensinos. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 6. O próprio Tiago fala que nada vai mudar. Ele fala que Deus não muda, ele fala que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, o evangelho também não vai mudar. Ele já mandou o evangelho, falou que era isso não vai mudar. Não tem mudança nem sombra de variação. A ordem continua da mesma maneira que está escrito em Mateus 28. Qual a ordem? Ide, fazei discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você olhar o verso 20, está escrito que Jesus manda guardar todas as coisas que ele ensinou. Jesus não manda guardar só o que é interessante para nós, só o que é interessante para ele. Ele fala, guardai todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Paulo faz a mesma coisa na leitura da ceia. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Ele nos ensinou o que recebeu. Não ensinou a mais e não ensinou a menos. O Evangelho de Cristo não existe, irmãos, sem sacrifício. Não pense que você vai conseguir ser salvo, ir para o céu, fazer a vontade de Deus sem sacrifício, sem oração, sem consagração, sem sofrimento, porque a vida do cristão ele é assim que acontece. Se você vê Gálatas 1, tem um aviso aqui que fala assim, ainda que desça um anjo do céu, pregando uma outra palavra, um outro evangelho, que ele seja maldito. O próprio Deus ele deixa uma advertência para a gente. O que eu falei está falado, não se muda, e é isso até o fim. Ele quer dizer o quê? Ainda que desça um anjo com 2, 4, 6 asas, com argola na cabeça, olho azul, loiro, sei lá como vai descer esse anjo, que ele seja maldito, que a palavra do Senhor não muda. Isso é uma advertência para que quando virem falsos profetas, ventos diferentes de doutrina de demônios, palavras diferentes dessa, você tem o entendimento e a responsabilidade de não aceitar. A responsabilidade de não aceitar outro evangelho é sua, é minha, é nossa de não aceitar. Já aceitamos esse e é esse que vale. Porque a responsabilidade de entender, de buscar, de estudar a palavra é nossa. Jesus já deixou. Quem tem que entender isso que está escrito aqui somos nós. Não tem entendimento, busca Deus. Ora, pergunta para alguém. Quem tem que buscar um tempo para ler é você, sou eu. Quem tem que estudar isso aqui para sair sempre na nossa boca somos nós. Para estar sempre no coração a tua palavra. A própria palavra fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salvação, irmãos, é a interação de Deus com o homem. A parte de Deus foi o sacrifício de Jesus. A parte do homem é arrepender e crer na salvação. Se não houvesse um juízo eterno, se não houvesse um momento que Deus ia julgar todas as pessoas, não estava escrito em Hebreus, não estava escrito na Bíblia. Não teria sentido Deus julgar alguém se não tem responsabilidade de nada. Se a pessoa ela é responsável por colocar água no bebedouro da igreja e não coloca, ela é responsável, eu tenho que falar com ela. Mas eu não posso punir uma outra pessoa que não tinha a responsabilidade de fazer aquilo. Se a pessoa tem a responsabilidade de abrir a igreja às 6 da tarde para começar o culto às 7, eu não posso culpar ou punir ou julgar uma pessoa que não tem a chave da igreja. É isso exatamente que está aqui, que não tem sentido Deus julgar
uma pessoa que não tem responsabilidade de nada. A palavra fala que Noé demorou 120 anos, mais 7 dias para fazer a arca. Deus esperou. As pessoas provavelmente viram Noé construindo, perguntavam o que é, ele falava, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ninguém acreditou, ainda zombaram de Noé. De quem é essa responsabilidade da não salvação? É das pessoas que não creram, não acreditaram. Atos 7:5 fala assim, que o povo é rebelde, que o povo é obstinado de coração e de ouvido, que o povo é igual aos seus antepassados, que o povo sempre resiste ao Espírito Santo. Resistimos ao Espírito Santo, não cremos nele, não temos responsabilidade. É nisso que a gente se dá mal. Irmãos, olha que interessante, mesmo a nossa fé sendo nossa responsabilidade, Deus ainda nos ajuda nisso. Em Romanos 12:3 fala assim, pela graça de Deus, conforme nos é dada, até a graça de Deus nos dá, conforme nos é dada, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Entendeu? Eu vou ler de novo. Pela graça de Deus que nos é dada, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Graça é você receber alguma coisa que você não merece. E fala aqui, conforme a medida da fé que Deus repartiu, até a fé, irmãos, Deus deu para cada um. Se você olhar a Bíblia fala que pela fé o mar se abriu, pela fé Jericó caiu verticalmente, pela fé Daniel foi salvo, pela fé Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados na fornalha. Nós temos que produzir, irmãos, boas obras. O cristão tem que produzir bons frutos. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 3:9 fala que nós somos cooperadores, nós somos ajudadores de Deus. Depois da morte, ressurreição, a ascensão de Jesus, os discípulos estavam fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. A passagem fala em Marcos que eles estavam pregando e Deus ia com eles. Tá escrito isso, tá? Fala assim, Marcos 16:20. Coloca na tela aí. Eles, pois, saindo, pregaram por toda a parte. Cooperando com eles, ia o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Viu o que está escrito? Tendo eles partido, pregavam por todas as partes. Partiram, fizeram ide, pregavam por todo lado, para todo mundo. E fala assim, cooperando com eles ia quem? O Senhor. Deus ia cooperando, Deus ia ajudando eles nessa pregação. E fala assim, ele confirmava a palavra com sinais que se seguiam. Os apóstolos falavam que Deus ia curar, ele curava. Falaram que ia levantar, ele levantava. Falaram que ia ajudar, ele ajudava. É assim que acontece. A vida cristã, irmãos, ela é fundada em cooperação. A gente coopera com Deus, a gente coopera com nossos irmãos, a gente coopera com todo mundo. É fácil? Não é fácil, mas é garantido. Em Atos 14:22 fala assim, pois porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos ter muitos problemas, muitas tribulações, muitas dificuldades, mas a própria Bíblia fala, é assim, por muitas tribulações é que nós vamos entrar no reino de Deus. Se a gente for ver alguns exemplos disso, você pode pegar aí Jó, Paulo, José, Jesus, quantos padeceram, quantos sofreram para entrar. Então, irmãos, sendo nossa responsabilidade, não desanime. Algumas promessas vão ser imediatas, outras terão um tempo para acontecer. O importante é que você não desanime, não esmoreça. Irmãos, muito obrigado. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, assistam, apertem o sininho ali para receber uma mensagem quando chegar uma palavra nova. Indique para os seus amigos. Que Deus os abençoe, abençoe sua família, abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.